Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Eunice é de São Paulo. Por conta de um problema na coluna, ela precisou fazer um procedimento neurocirúrgico. Ela tomou anestesia e de repente ela já não estava mais no próprio corpo. Ela teve uma EQM e vocês não fazem ideia de onde ela foi parar. Vamos conhecer a história dela? Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje, com meia hora de diferença entre cada publicação. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito! Boa tarde, Eunice. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que eu sei que você tem. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde você está falando e o que você mais quiser contar sobre você e sobre a EQM em especial. Nos conte todos os detalhes, não nos poupe de nada. Estamos aqui pelo tempo que for necessário, porque nós queremos saber o que somos nós. Muito obrigado. Mais uma vez, a palavra está com você. Boa tarde, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade, de poder contar a minha história. Meu nome é Eunice, eu sou de São José dos Campos, moro em São José dos Campos, sou nascida e criada aqui e sou dona de casa, A minha experiência aconteceu mais ou menos 20 anos atrás, quando eu passei por um momento muito difícil na minha vida, de não aceitação de uma coisa absurda até, de falar, até meio, hoje eu sinto até vergonha de falar isso, que foi a homossexualidade do meu filho, quando eu descobri a homossexualidade dele. Eu estava muito assim, envolvida com igreja, com religião, essas coisas todas, e por isso eu acho que a não aceitação foi por conta disso, A gente era muito pregado que a pessoa não se salvaria, essa coisa toda, então eu entrei em parafuso, Eu não aceitava isso. E tinha bastante preconceito, muita, Aí eu comecei a procurar, maneiras de sair daqui, eu não queria mais ficar aqui, eu não queria mais viver. Nunca pensei em tirar minha vida, mas eu não queria estar mais aqui, Então, todos os dias, quando eu acordava, eu ficava imaginando que até o final do dia alguma coisa ia acontecer para que eu fosse embora, daqui. Apesar de eu ainda ter bastante medo de morrer, mas eu ainda queria isso. Aí eu fiquei procurando assim, maneiras, disso acontecer. E eu tinha muito problema na minha coluna, então eu fui fazer um procedimento chamado radiculotomia. Esse procedimento é feito por um neurocirurgião, É um procedimento que não tem corte, não tem nada, mas a gente vai, eu fui para o centro cirúrgico, eu fiz os exames pré-operatórios, tudo, Mas era por radiofrequência, então não tinha nada assim de corte, nada que pudesse dar errado, Mas eu entrei no centro cirúrgico, a hora que recebi anestesia, que eu tomei anestesia, eu já me vi no útero da minha mãe. Aí começou a minha experiência, Eu me vi assim, como uma sementinha mesmo, sabe? Que foi crescendo, crescendo. Era um lugar escuro, Totalmente escuro. Eu sabia que eu estava no útero da minha mãe. Mesmo sendo uma sementinha, eu já sabia que era eu, E eu fui crescendo, Fui passando os meses, eu fui acompanhando todo o processo, da gestação. E mês após mês, Fui vendo, sentindo todo o meu desenvolvimento mesmo, Até o nascimento, até muita gente tem mania de falar, que ninguém sabe a hora da morte e do nascimento, que são duas coisas que ninguém sabe. Eu posso dizer que eu sei, que eu senti isso, que eu descobri, que eu vivi isso, a hora do nascimento, e a hora da morte, porque foi quando eu tive a experiência propriamente dita,
Então, primeiro eu nasci, né, eu fui gerada no ventre da minha mãe, e ao mesmo tempo que eu estava sendo gerada lá, interessante, ao mesmo tempo eu estava no colo de um ser, né, de um ser era por amor, sabe, esse ser, era como se ele tivesse me moldando ali, sabe, ele me acariciava meus cabelos. Eu era como eu sou hoje, adulta já, mas eu estava no colo dele, sabe? Ele não me falava nada, mas eu sentia todo o amor do mundo ali, sabe? Tudo quanto era coisa boa, tudo quanto sentimento bom, né? Era como se ele estivesse colocando tudo aquele sentimento bom em mim também, sabe? E ao mesmo tempo que eu estava no colo desse ser, eu também me via em pé, parada, e uma presença na minha frente, que era uma presença tão assim forte, tão profunda, que era tanto amor, era a própria ternura materializada ali na minha frente, sabe? Era uma coisa assim, e era uma paz, uma leveza, sabe? Uma coisa muito grande mesmo, sabe? Um amor muito grande, muito profundo, que aqui na Terra não tem nada que possa parecer com isso, nem chegar perto desse sentimento que eu tinha lá, sabe? Que acho que aqui, principalmente para a gente que é mulher, eu acho que o sentimento mais nobre, mais profundo que a gente tem de amor é quando a gente dá à luz a um filho, né? Eu penso assim. E para mim, pelo menos, foi assim a minha vida toda. Foi o momento mais assim sublime da minha vida, né? Mas ainda não era igual esse sentimento que eu estava tendo lá, de quando eu estava sendo gerada, de quando eu estava no colo daquele ser, que era tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo tempo. Aí eu senti a hora que eu nasci, sabe? Que eu passei assim, do nascimento mesmo, né? Senti tudo isso. Eu não queria voltar de jeito nenhum, né? Só que de repente eu senti uma coisa assim forte, um impacto muito profundo, sabe? E eu me vi entrando no meu corpo. Eu senti eu entrando no meu corpo. E o corpo da gente é muito peso, são toneladas, era como se estivesse sendo esmagada por toneladas e toneladas de laje em cima de mim, sabe? Era uma coisa absurda, assim, muito ruim mesmo, sabe? Eu fiquei assim, chocada com aquela coisa muito pesada, né? Muito pesado, o corpo é muito pesado. E aí, até quando eu voltei, a hora que eu vi, quem eu vi na minha frente foi um enfermeiro, né? Que estava puxando a minha maca, né? E eu fiquei tão desesperada de ter voltado, sabe? Que eu achei que ele era o responsável por eu ter voltado, que eu acabei, assim, agredindo ele, sabe? Eu gritava muito e agredia ele, né? Porque eu não queria, eu falava para ele que ele não tinha direito de me trazer de volta, né? Que ele não tinha esse direito e ele tinha me trazido. Na verdade não foi ele, né? Mas no momento assim eu achei que fosse ele. Aí eu já estava no quarto, eu estava muito, assim, gritando muito. Ele até comentou com uma senhora que estava no mesmo quarto que eu, que aquilo era um efeito de anestesia, essa coisa toda, né? Mas nisso entrou uma enfermeira e perguntou para mim se eu podia, ela comentou, né? Se eu podia contar para ela o que tinha acontecido. Eu ainda perguntei para ela se ela acreditava. Se ela não acreditasse, eu não ia contar. Ela falou, não, eu acredito, porque faz mais de 20 anos que eu trabalho no centro cirúrgico e posso garantir que o que aconteceu com você não foi efeito de anestesia, como o meu colega falou, né? Daí eu contei para ela e ainda perguntei para ela, mas teve alguma coisa assim que ocasionou isso, né? Não sei, uma parada, alguma coisa, porque foi um procedimento que não tinha como dar errado, né? Que foi por radiofrequência. Ela falou, não deu nada de errado. Alguém escolheu esse momento para cuidar de você, para levar você, para você ter essa experiência. Ela ainda comentou isso, assim, né? E eu vi um telefone, sabe? Um telefone na minha frente e eu me via discando um número, sabe? E de repente eu estava falando com a minha irmã.
E eu gritava muito que eu estava no colo dele, que eu não queria ter saído do colo dele, né? E a minha irmã ainda ficou muito nervosa, né? Querendo saber o que estava acontecendo. Ela nem sabia que eu tinha ido para o hospital, né? Eu consegui me acalmar e ela conseguiu ver que era realmente eu que estava falando com ela, né? Mas eu fiquei impressionada porque ali do quarto a gente não tinha como fazer a ligação direto. Tinha que pedir para telefonista. E do jeito que eu estava, telefonista nenhum ia fazer ligação para mim, porque eu estava muito agitada, muito, assim, gritando muito, né? E eu via, na verdade, eu via esse telefone assim, no ar, né? Eu discando, mas no ar. Então, também acho que isso também fazia parte da EQM, né? Ao mesmo tempo que eu já tinha voltado, mas eu acho que eu estava ainda, não sei, né? Não sei explicar esse telefone. Sei que eu consegui falar com a minha irmã, né? E eu ainda fiquei uma semana em estado de graça, sabe? Eu fui transformada completamente. Essa semana eu não queria nem falar com ninguém, eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém para não sair daquele estado de graça que eu estava, sabe? Tudo aquilo que eu tinha sentido lá em cima, eu ainda estava sentindo, sabe? E era maravilhoso, era maravilhoso. E a partir daí, tudo mudou, sabe? A minha vida completamente mudou. Assim, da água para o vinho, eu passei aquele problema que eu estava tendo de preconceito, aquele sofrimento, acabou, sabe? Acabou. E eu entendi que não era o meu filho que precisava de ajuda, de cura, como eu achava, que quem precisava era eu, né? Então eu entendi que me levaram para isso, para fazer essa transformação em mim, porque era um absurdo, né? Um absurdo. Eu, com todo aquele preconceito, eu só precisava amar meu filho, mais nada, né? Acabou, nunca mais eu tive nenhum tipo de sentimento assim. Mágoa que eu tinha acabou, foi embora. Qualquer tipo de mágoa que eu tinha, eu passei a não ter mais, sabe? Eu fui realmente transformada, eu fui refeita no útero da minha mãe. Com certeza, essa certeza eu tenho, que me colocaram lá e me fizeram novamente. E foi um presente muito grande, porque, imagina, você ter o privilégio, né, de voltar para o útero da sua mãe e poder sentir tudo isso, né? Foi um presente, assim, que eu nunca vou conseguir esquecer, nunca mesmo, sabe? A primeira pergunta que eu queria fazer é sobre anestesia. Você recebeu uma anestesia? Anestesia geral. Então, um dos gatilhos que estatisticamente eu percebo nos casos de EQM é a anestesia. É verdade, a própria doutora Ivan Kaysen, já falei tantas vezes isso, mas como às vezes as pessoas não assistem todos os vídeos, outro, vale a pena repetir. Ela é uma médica que teve uma experiência de quase morte aos 27 anos, se não me engano. A partir daí ela começou a investigar isso profundamente e ela desenvolveu uma compreensão segundo a qual você pode ter uma EQM em qualquer situação, inclusive do nada. Hoje ela tem um entendimento que eu diria que a experiência de quase morte a gente fala porque tem uma origem na compreensão médica que essa experiência ocorria num ambiente monitorado, onde a pessoa sabia que aquele paciente estava com morte clínica até, mas muitas das experiências ocorrem em situação de afogamento, de acidente, onde não existe monitoramento. Então, essa compreensão do que é uma EQM foi evoluindo, né? Então, hoje em dia, a gente chama de EQM as experiências onde, aparentemente, a pessoa chegou pertinho do momento de partir mesmo que não esteja com morte clínica. Eu acho importante a gente compreender isso, mas você teve num momento de anestesia que é, sem dúvida alguma, um dos momentos já clássicos de ocorrer esse tipo de experiência. Eu acho que também vale a pena aqui contar, porque você falou da sua crise quando soube da homossexualidade do seu filho. Houve um outro caso que talvez venha a ser publicado depois do seu ou antes, não tenho certeza, mas que a mãe também questionou durante a EQM o ser que estava lá sobre a homossexualidade do filho.
E o ser respondeu para ela durante a EQM. E daí? Tipo, não dando a menor importância sobre a questão, e eu acho que isso tem um significado para todos nós. Vamos então às perguntas. Você se viu no útero da mãe? Eu queria entender sobre isso. O que você sentia com relação a estar no útero da sua mãe? Você sentiu o momento em que você passou a existir dentro do útero dela? Senti. E o que você sentiu? Eu sentia a todo momento eu sendo muito amada. Muito amada. E é como se realmente tivesse alguém me fazendo ali. Você tinha acesso ao sentimento da sua mãe? Você já respondeu ao dizer que você se sentia muito amada. Muito amada. Mas fora isso, você sofria quando ela estava triste ou quando ela estava feliz, você ficava feliz ou só se sentia amada? Só me sentia amada. Você diz que foi crescendo, foram se passando os meses. Por que você diz isso? Qual a informação que você tem para poder concluir isso? Porque eu sentia assim, eu sendo formada. Tipo, corpinho, bracinho, sendo formada mesmo, sabe? E era só uma informação de que você tinha de estar sendo formada ou mudava o seu tipo de sentimento ou sensação de presença conforme você foi sendo formada? Não. O tempo todo eu só me sentia muito amada, mas com o passar disso, era como se eu estivesse realmente passando mês a mês, cada mês, né? Uma coisa nova, isso fisicamente falando, né? Assim, no meu físico, no meu corpinho pequenininho de bebê, né? Porque quando a gente vai sendo gerada, primeiro é um feto e vai desenvolvendo, né? Isso tudo eu fui sentindo. Mas, além disso, era só um sentimento de amor, sendo muito amada, muito amada. Eu via eu me desenvolvendo ali. Veja só, nesse momento, você é uma existência dentro de outra, mas você depende inteiramente desta outra. Muitas pessoas, durante a experiência, comentam uma sensação de unidade com o todo durante a EQM. Eu pergunto, você sentia que você e sua mãe naquele momento eram um só? Era, como se fosse um só. E quanto à visão? Você não tinha visão como nós conhecemos, mas você comentou, e é o passo seguinte que vamos abordar aqui, de você estar simultaneamente fora do útero, no colo de alguém. Uhum. Eu pergunto, como é que você tinha acesso à informação? Você só sabia, você sentia, tinha algum tipo de percepção substituta da nossa visão aqui, mas que te dava o mesmo tipo de certeza sobre o que estava acontecendo ou não? Como é que foi? Era uma questão era muito engraçado, porque era tudo questão de tempo, né? Aqui a gente vive passado, presente e futuro, né? Lá não, lá era tudo uma coisa só. Mas ao mesmo tempo de ser uma coisa só, eu era dentro do útero um bebezinho, né, digamos assim. No colo eu já era eu mesma, já adulta, né? E também em pé eu também era eu, adulta. A idade, digamos assim, da que estava no colo e da que estava em pé era a mesma? Era a mesma. Era a mesma idade que eu tinha no momento. Mas com relação à percepção dessa informação, como é que ela chegava? Você enxergava alguma coisa? Enxergava fora do útero? É. Sim. Quando eu estava no colo, eu enxergava. Inclusive, pude ver o cabelo, era um cabelo preto, meio comprido, porque ele me acariciava meu cabelo, então ele estava meio que abaixado, com o rosto meio abaixado, assim, sabe? Eu deitada, né, no colo dele e ele abaixado. Como você está com uma criança no colo, você fica olhando para a criança, tá olhando para baixo, né? Era isso, sabe? E ele estava sentado, isso eu pude ver que ele estava sentado. E você via, olha, no útero era tudo escuro, né? Era. Você só sentia. Uhum. Nessa imagem em que você estava no colo, você via o ambiente? Era tudo escuro.
tudo escuro, como se fosse do útero mesmo. Era como se fosse o mesmo ambiente do útero. Era interessante, porque... Mas as pessoas você via, claramente? Via. Como se tivessem uma luz própria? Não, era... O ambiente era escuro, mas a pessoa era um ser normal, igual a gente mesmo. Sim, mas, por exemplo, se eu estiver entrevistando você aqui à noite sem nenhuma luz acesa, eu sei que você está aí, mas eu não vou ver nada, não vou nem saber se você está em pé ou sentada. E você acabou de dizer que você via que ele estava acariciando o cabelo. Como é que você via se estava escuro? Ele não estava escuro? Porque não era uma escuridão total, era um ambiente escuro, mas eu via ele perfeitamente. E você também se via em pé? Em pé. Mas assim, você enxergava a sua figura em pé da mesma forma como você enxergava a sua figura no colo? Sim, eu enxergava a mesma figura. Você tinha a visão das duas pessoas, tanto em pé quanto deitada lá. Existia alguma diferença de percepção da pessoa em pé e da pessoa no colo? Não. A roupa era a mesma? A roupa, assim, eu não me lembro da roupa, com detalhe. Mas era mesmo físico, digamos assim, né? Fazendo um parênteses, eu tive a impressão agora há pouco que você falou que você não se enxergava em pé. Eu em pé não enxergava eu deitada. Por exemplo, se eu olhasse e ver eu deitada, eu não via. Eu em pé. O ser que era eu ali em pé, por exemplo, eu não tinha a capacidade, por exemplo, de olhar, isso não aconteceu, de eu olhar e ver eu deitada. Então como é que é? É como se você soubesse de 3 momentos ali. 3 momentos. Você, na sua consciência, sabe desses 3 momentos, mas um momento não presencia o outro. Não presenciava o outro, exatamente. É como se quando você olha 3 vídeos... Mas os vídeos têm a vida própria, vídeo não sabe do outro. É exatamente isso, exatamente isso. Mas o sentimento meu era o mesmo. Você se sentiu amada nos 3 casos? Nos 3 casos, muito, muito amada. Você não ouviu nada sendo dito para você? Não, nada. Mas o que você acha que houve como razão para você vivenciar essa experiência? Era isso mesmo que eu falei, que eu era uma pessoa muito preconceituosa, né? Eu estava fazendo mal para o meu filho, né? Porque eu estava meio que torturando ele, sabe? Eu não acolhi meu filho. Então, eu tinha muita mágoa. E aí é como se eu tivesse realmente ganhado um presente, né? Dessa transformação. Então, eu estava sendo transformada ali. É interessante que, ouvindo você contar, eu pensei, o que existe em comum nas 3 situações? É você se sentir sendo amada. Aí, a sensação que dá para quem assiste é que a principal mensagem seria que você é amada a sua vida inteira. Sim. Porque, de qualquer forma, você estava no útero, você estava no colo e você estava sozinha, mas em pé, ou seja, sem depender de alguém te acolher num colo ou num útero. Então, como se você, longe de mim querer concluir qualquer coisa, mas é muito forte essa união das 3 situações em torno de você estar sendo amada. Sim. Eu queria saber se o sentimento que você tinha nas 3 situações era diferente de alguma forma, no que diz respeito a pertencimento, à sensação de unidade com o todo. Você falou do amor, isso eu entendi. Mas quanto ao resto, você em algum momento sentiu ter acesso a um conhecimento maior do que você tem aqui, por exemplo? Não, na hora não senti. E você falou também sobre o tempo. Me explique melhor sobre isso, porque isso é uma das perguntas que nós mais fazemos sobre a EQM. As pessoas falam, o tempo lá é diferente ou o tempo não existe, mas você vivenciou 3 situações diferentes no tempo que fizeram você notar alguma coisa sobre exatamente o tempo. O que você pode nos explicar mais? Era como se eu estivesse vivendo um momento ali, deitada no colo dele, um momento no útero da minha mãe, porque é diferente, né? No útero da minha mãe era um bebezinho, então era bem antes daquelas 2
na idade que eu estava já, com certeza. Então era diferente o tempo, você concorda, né? Inclusive, os seres eram diferentes também, não era o mesmo ser. O ser que eu estava deitada no colo dele era um, e que estava na frente, que inclusive eu não vi, eu só sentia, era outro. Nenhum deles falou com você? Não, nenhum deles falou, não. Mas eu pergunto, você pode ver uma foto de 3 momentos da sua vida e você ver essas fotos não vai fazer você pensar que o tempo é diferente do que aqui. O que eu fico pensando, talvez, é uma pergunta que eu faço, será que você sentiu que o tempo era diferente porque você se sentia revivendo aqueles 3 momentos? Tinha alguma coisa assim? Lá o tempo não passa, né? Não, parece que não tem o tempo. Porque, pensa bem, eu vivi uma gestação de 9 meses. E você se sentiu revivendo aqueles 9 meses? Revivendo os 9 meses. Não como se você estivesse vendo um filme. Não. Mês após mês, entendeu? Então, sentindo o que você acha que você deve ter de fato sentido. Sim, com certeza. É como se fosse uma volta no tempo? Uma volta no tempo, É como se o passado fosse presente? É. O passado, por exemplo, era enquanto eu estava no útero da minha mãe, que foram 9 meses e eu estava sendo gerada. Depois eu já era uma pessoa adulta, então já era o presente. Então era isso, eu vivi o passado e o presente de estar ali no colo e de estar parada em pé ali também. E você acha que havia uma intenção desses seres enxergarem que você foi amada nesses 3 momentos, ou seja, na vida toda, em função daquele desejo que você tinha de tirar a própria vida? Pode ser. De não querer mais estar aqui, né? Porque eu acho que a gente tem uma missão, todo mundo tem uma missão quando vem para cá. E a gente precisa cumprir essa missão, né? E às vezes, aí muitas vezes você acaba querendo ir embora antes do tempo, né? Você falou que você não queria mais viver, mas você tinha medo de morrer. Tinha. O fato de você ter medo de morrer não gerou um apego à vida? Não quero sair daqui porque aqui é só o que eu sei que existe de fato? Pode ser. Me explica melhor, como é que convivia a vontade de não estar mais aqui com o seu medo de morrer? Por isso que eu nunca pensei em tirar a minha vida, porque eu tinha medo de morrer. Eu só queria ir embora. Eu queria sair daquele sentimento que eu estava assim, daquela coisa que eu estava sentindo, daquela rejeição que eu estava sentindo, que doía muito, sabe? E eu não queria sentir aquilo, então eu não queria mais estar aqui por isso. Você tinha medo de morrer, você deixou isso claro. Tinha. E hoje? Não. Quando que virou a chave? Depois que eu acordei, que eu vim para cá, que eu saí do hospital, que eu vi que aquela experiência que eu senti, que eu vi que existe algo depois realmente, e que é bom, é muito bom, é melhor do que aqui, do que estar aqui. Mas você, não precisa dizer qual, mas eu sei que você tinha uma ligação com uma religião. Tinha. O que aconteceu, de alguma forma, surpreendeu você, comparando com o que era dito que aconteceria? Não, porque eu não pensei em nada, lá eu não pensava em nada. Eu nem sabia, lá, é como se eu não tivesse uma existência aqui. Entendeu? Você não se lembrava de nada da sua família? Nada? Não. Era só lá. Eu não me surpreendeu, porque eu nem imaginei que eu pudesse ter morrido, passado para o outro lado. Eu já estava lá. É como se eu já vivesse lá. Ou seja, não havia nenhum sentimento de saudade? Não. Havia, por outro lado, algum sentimento de retorno? Como se você estivesse num ambiente que você já conhecesse? Sim, isso mesmo, porque é como se eu já existisse lá. Antes de vir para cá? Sim. Por isso que nada me surpreendeu, não imaginei que eu tivesse morrido, porque eu já estava lá, eu já vivia lá. Você falou também do amor maior quando se coloca um filho no colo, né? Eu queria contar aqui que teve uma enfermeira que deu uma entrevista, Denise, para o canal, e que ela comentou num certo momento em que um momento na vida, aqui na Terra, em que ela sentiu algo que se aproximava um pouco do que ela sentiu lá,
é quando ela colocava um recém-nascido no colo. Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Chega perto, mas ainda não é, sabe? Não tem nada que possa... É muito difícil explicar, né? Eu já ouvi várias EQMs de várias pessoas do seu canal e eu entendo perfeitamente quando eles falam, né? Porque é exatamente isso mesmo. É muito difícil a gente explicar, porque é só sentindo, sabe? É a única coisa que é mais parecida mesmo, que chega um pouco mais próximo. Aí, falando da sua volta ao corpo, você falou esmagada por lajes. Sim. Tem gente que diz que parece que você está entrando numa laje, entrando num mármore. É muito comum esse tipo de descrição. Eu queria saber, em que momento você começou a ter lembrança daqui? A hora que eu senti que eu entrei no meu corpo, que eu já estava no meu corpo físico, que eu senti aquele peso, né? Que eu senti eu sendo esmagada. Aí eu percebi que eu estava no meu corpo aqui, que eu tinha voltado. Aí você se lembrou da existência daqui. Aí sim, aí me lembrei de tudo. E ela veio total? Veio total. E ela não apagou a lembrança de lá? Nada. Em nada? Em nada. Em nada, nada, nada. Detalhe, nenhum detalhe. Aí veio o enfermeiro que disse que isso tinha a ver com a anestesia. Sim, falou, porque a senhora que estava no quarto ficou muito assustada, né, com a minha... Eu gritava muito, porque eu não me conformava de ter voltado, né, eu achava que esse enfermeiro que tinha me trazido. E ele falou para essa senhora que era efeito da anestesia. E aí outra enfermeira falou com você o quê? Perguntou para mim se eu podia contar para ela com detalhes o que tinha acontecido comigo. E aí eu ainda perguntei para ela se ela acreditava, se ela... Ela falou, eu acredito, eu sim, que se você não acreditar, não vou te falar, eu falei para ela. E ela falou, não, eu acredito, porque faz mais de 20 anos que eu trabalho no centro cirúrgico, né, tirando o pessoal os pacientes do pós-cirúrgico, né, da anestesia, e eu posso garantir para você que o que aconteceu com você não foi efeito de anestesia, conforme meu colega falou. Eu sei que tem várias enfermeiras que presenciam, porque elas estão mais perto de Sim. você. O médico passa lá, vai voltar no dia seguinte, num horário, e a enfermeira está sempre ali. Então é muito comum as pessoas contarem mais para a enfermeira ou enfermeiro do que para o médico ou para a médica. É. Agora, voltando a falar sobre o telefone, você disse que o telefone estava no ar. É, o telefone como se estivesse no ar, assim, sabe? E o interessante é que a sua irmã confirma a conversa. É, ela atendeu, ela me atendeu. E eu disquei desse telefone do ar, e de repente eu estava falando com ela. Então era como se eu estivesse aqui e ao mesmo tempo numa outra dimensão, quando eu vi esse telefone. Você falou da sua transformação. Eu queria entender uma coisa. Você falou que você ficou uma semana em estado de graça. Fiquei. Nessa semana, você tinha que tipo de sentimento diferente? O que significa estar em estado de graça? Era o mesmo sentimento que eu senti lá, de amor, sendo amada. Você olhava para qualquer pessoa e sentia o que por ela? Simplesmente amor? Ou você sentia algo além disso? Não, só amor. Você não sentia, por exemplo, que todos eram um? Aqui na Terra já não. Porque eu já estava aqui, né? Já tinha voltado. Mas você falou que você permaneceu uma semana em estado de graça. Sim, era. Lá, durante a experiência, você sentia uma espécie de pertencimento a tudo, como se tudo fosse interconectado? Lá sim. Aqui não? Aqui não. Então era um estado de graça diminuído em relação ao que era lá? Uhum. Mas ainda trazendo, né, aquele sentimento que eu tive lá. Tudo que eu senti lá, aquela paz, aquela leveza, né, porque é muito leve. Por exemplo, você passou a olhar para a natureza de uma forma diferente? Passei, claro. Natureza, animais. Mas você passou a sentir, por exemplo, vida na natureza de uma forma que você não sentia antes? Algumas pessoas falam que a árvore respira. Tem gente que fala com a árvore, tem gente que escuta a água falando.
eu queria saber que tipo de experiência você teve. Ah, não, esse assim não, eu não tive, não. Até gostaria, né? Porque deve ser maravilhoso, né? Mas não tive, não. Só assim que passei a enxergar de uma forma diferente. Essa experiência modificou a sua relação com seus sentidos? Você passou a, por exemplo, ter acesso ao sentimento de quem se aproxima de você, por exemplo, ou prever o futuro, ou sentir cheiro de uma forma que você não sentia antes, ou enxergar coisas que você não via antes? Não, tem uma coisa que aconteceu que é até engraçado, porque principalmente os meus filhos, eles não acreditam, né? Eles falam assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eles falam assim, né? Porque, por exemplo, quando eu começo a pensar muito numa pessoa, com certeza aquela pessoa vai me procurar naquele dia. Ou ela vai me ligar na mesma hora, entendeu? Eu falo, nossa, meu Deus, eu tava pensando em você. E aí eles falam que isso não existe, né? E isso acontece muito. Eu falo, não, vocês podem não acreditar, mas é pura verdade. E quando uma pessoa que está triste, mas está toda sorridente, chega perto de você, você percebe que ela está triste de uma forma que você não percebia antes? Não, isso aí não. Só se quando é muito assim, é muito minha amiga mesmo, que eu já conheço mesmo, né? Tem algum outro tipo de mudança que tenha ocorrido que você queira nos contar? Na minha vida? Total. Assim, o meu jeito de pensar, a minha capacidade de perdão aumentou muito, muito mesmo, sabe? O ser que segurou você no colo, você ouviu? Você poderia descrevê-lo? Ele era moreno, tinha um cabelo preto, comprido. Eu via assim até o cabelo baixado, assim, né? Estatura mediana, não era nem muito alto, nem muito baixo. E apesar de você não ver o outro ser, você sentia que havia um ser que não era aquele que segurava você? Não era aquele, não. Era... Se fosse uma hierarquia, aquele ser que eu via na frente, ele era muito mais... Ele tinha muito mais... Não sei se digamos poder, mas era acima, bem acima. Então você sentia que havia uma grande hierarquia? Sim. Uhum. E era uma hierarquia baseada no, aparentemente, no cuidar. Quem sabe mais, cuida mais? É, isso mesmo. Eu peço agora que você nos conte as suas outras experiências seguindo a linha do tempo, desde quando você nasceu. Não deixe de assistir a segunda parte da entrevista da Eunice, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutinhos. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?